Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Bem, nós vamos agora estudar Gênesis 25, só que agora nós vamos entrar em Isaac, né? A história de Isaac. Nós vamos ver a vida de Isaac, o filho da promessa, o filho tão aguardado por Abraão, né? Por Sara, filho do milagre. Nós temos bastante coisa a aprender com este homem chamado Isaac, né? Porque no último vídeo a gente viu que Isaac ele é um tipo de é tipo um protótipo do Senhor Jesus, né? É um exemplo de Jesus Cristo. A gente vê Jesus na vida de Isaac. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 25, versículo 11, né? Vamos estudar esse capítulo. A Bíblia vai dizer o seguinte: aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaac, seu filho. E habitava Isaac junto ao poço de Ber-Lai-Roi. Você consegue lembrar que poço era esse? Esse poço era a história de Agar fugindo de Sara, né? Quando ela se encontrou com um anjo, o anjo de Deus. E Agar, então, ela encontra esse poço e ela dá o nome deste poço, né? Ali onde ela teve esse encontro com o anjo, né? Bela, Bela-Roi, né? Bela-Roi. Quer dizer, aquele que vive e me vê. É o significado desse nome. Aquele que vive e está me vendo. Então, Isaac, ele conhece a história sobrenatural que Agar passou neste poço. Ele decidiu morar ali, após a morte de Abraão. Há um cumprimento de uma promessa feita por Deus a Abraão que Ismael geraria 12 príncipes também. E é nesse capítulo que a gente vê essa promessa se cumprindo, né? Olha só, Gênesis 25, 13 ao 15, ele diz: E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adibeel, Mibissão, Mispá, Dumar, Massá, Haddad, Temar, Getur, Nafis, Kedemar. Quer dizer, Ismael gerou 12 príncipes, cumprindo assim a palavra que Deus falou para Abraão. Já no versículo 20, ele fala: E estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias, né? Então, o fato de Ismael ele ter gerado 12 príncipes, cumpre então a palavra do Senhor a Abraão. Vamos seguir. Era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filho de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quer dizer, a exemplo de Sara, Rebeca também era estéril. Mas com as orações insistentemente incessantes de Isaac, ela ficou grávida, e ficou grávida de gêmeos, né? Ela ficou grávida de gêmeos. Então, Isaac sempre estava ali orando, buscando a bênção de Deus. E aqui a gente tem um contraste, né? Um contraste de atitudes. Porque Sara, diante da dificuldade de engravidar, o que ela fez? Ela quer dar uma mãozinha para Deus, né? Ela chega para Abraão e fala assim: olha, eu tenho aqui uma serva, né, Agar, tenha relações com ela e o filho que ela vai ter vai ser meu. Quer dizer, aqui a gente vê uma atitude oposta de Isaac, né, e de Rebeca. Você não vê Isaac e Rebeca diante da esterilidade tentando dar uma mãozinha para Deus. Pelo contrário, você vê uma confiança em Deus. Ele vai orar, ele vai clamar insistentemente. Então a gente aprende que Isaac é um homem de oração, né? Ele está colocando ali diante de Deus o fato da sua esposa ser estéril. Homem de oração. E o versículo 22 diz: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Ela
foi a Deus, né? Os filhos concebidos por Rebeca lutavam no ventre dela, né? Imagina, a situação era um chute para cá, uma movimentação para lá, quer dizer, e ela sentia muitas dores, né? Então ela começou a ficar incomodada com aquilo. Então ela perguntou, diante daquela movimentação no seu ventre, o que estava acontecendo com ela, né? Isaac e Rebeca, eles eram um casal que eles tinham uma intimidade com Deus. Ela foi consultar Deus. Quer dizer, tudo esse casal levava para Deus. Tudo. Deus, o que está acontecendo comigo? O que está havendo aqui dentro de mim? Está muito estranho. Quer dizer, ela foi a Deus. E olha o que Deus disse. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, aqui é um exemplo de Deus trocando a ordem do nascimento, né? Porque aos olhos humanos, o mais velho é o que teria liderança. O mais velho é aquele que seria abençoado com a bênção da primogenitura. Mas Deus aqui, ele inverte a ordem, né, do nascimento. Ele está invertendo a ordem do nascimento. Olha, e ele não fez isso só com Jacó, não. Ele fez isso com Abel, né, no lugar de Caim. Ele fez isso com Isaac, no lugar de Ismael. Não é verdade? Ele fez isso escolhendo agora Jacó no lugar de Esaú. Então, mais para frente, você vai ver ele fazendo a mesma coisa com o filho de José, Efraim no lugar de Manassés. Então, aqui nós vemos ele dizendo que o mais velho, Esaú, o mais velho, não, ele vai servir o mais novo. Né? É isso que ele está falando aqui, que Esaú vai servir Jacó. Olha só. Forte, né? Então não era para Rebeca se preocupar. Esse conflito ali dentro dela, essa briga ali dos 2 irmãos, né? Esse conflito também representa o que iria acontecer no futuro, né? Durante toda a história dessas 2 nações, Israel e Edom. Edom vem da geração de Esaú. Israelitas que descendiam de Jacó e os edomitas que descendiam de Esaú. Então, esses 2 povos, embora fossem irmãos, sempre viveram em conflito, sempre. O versículo 24 diz, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo com o corpo vestido de pelo, por isso se chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrada, sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Olha só, 60 anos. Forte, né? 60 anos quando Isaac engravidou, né, a Rebeca. É muito interessante porque neste mesmo capítulo fala que Isaac, da idade de 40 anos, né, foi quando ele conheceu Rebeca, quando ele tomou a Rebeca por sua mulher. E aí eles se casaram. Então Isaac descobre que sua esposa é estéril, ele começa a orar a Deus, buscando a ajuda do alto, e aqui com 60 anos, quando Rebeca deu à luz aos filhos. Quer dizer, Isaac orou 20 anos, hein? De uma forma ininterrupta para sua esposa engravidar. Você vê, Abraão esperou 25 anos até ver Sara grávida, dar luz a Isaac. E Isaac aqui aguardou 20 anos para ter um filho com Rebeca. Veja que o cumprimento das promessas divinas exigiu confiança, paciência e fé. Muita fé. Então, a pergunta é, você tem orado? Você tem clamado a Deus? Por quanto tempo você tem orado por esta causa que você tem? Talvez você esteja aí orando 1 mês, 2 semanas, 3 meses, 1 ano, já está ficando aí agoniado por causa dessa causa que não saiu ainda, pensando em desistir. Isaac orou 20 anos. 20 anos.
Sabe o que eu aprendo com isso? Perseverança na oração. Muitos ficam desanimados com o tempo, né? Não conseguem esperar. Desanimam. Mas quem crê e espera em Deus vai ter os seus passos dirigidos por Ele. Tudo tem o tempo certo, o tempo estabelecido por Deus. Confia nele. Nós vamos encerrar aqui o Gênesis capítulo 25, nós vamos agora para o capítulo 26. Que Deus abençoe a todos.